Quando eu era do mundo, eu pensava como o mundo, eu agia como o mundo, eu amava o mundo. Hoje eu sou servo de Deus, não sou servo do mundo. Provérbios 14:35. O favor do rei é concedido ao servo que procede sabiamente. Mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. O que é que esse versículo traz de lição, de esclarecimento para nós? Vemos a figura do servo no versículo. Também vemos a figura do rei. E sabemos que o rei, ele é muito superior ao servo. Mas está claro no versículo que o rei concede favor, concede graça, concede bênçãos ao servo que procede, que se comporta com sabedoria. Deus abençoa o servo que se comporta com sabedoria. Repitam, diga a Deus, o grande rei abençoa ao servo que se comporta com sabedoria. Mas o mesmo versículo diz que o rei, ele procede, o rei tem atitudes contrárias em vez de abençoar, o rei se ira, se enche de ira, se enche de furor com o servo que procede, se comporta indignamente. Depois de ter analisado esse versículo, eu trago para você uma mensagem explicativa, uma mensagem didática. Como o servo de Deus precisa ser. Todos nós nos achamos servos de Deus. É difícil um cristão não se denominar servo de Deus. Já ouvi muitos na igreja dizerem: eu sou servo de Deus. Já ouvi também alguém apontar: ali vai um servo de Deus.
Mas como o servo de Deus precisa ser? Será que basta simplesmente ser chamado ou ser autodenominado servo e verdadeiramente preenche as características de servo? Será que não há na Bíblia explicações de como um servo deva ser? Para isso é necessário entendermos o que significa ser servo de Deus. Porque essa palavra pesa. Essa palavra tem um peso muito grande. Sou servo de Deus. É serva de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, isso tem um peso muito grande. E eu quero mostrar para você o peso dessa palavra, apontando para o seu coração, para o seu espírito, para a sua alma, para o seu entendimento, que um verdadeiro servo de Deus, ele tem que demonstrar qualidades de servo. O que significa ser servo de Deus? Ser servo de Deus significa desfrutar de uma posição de confiança e privilégio. Então não é qualquer coisa. Alguém pode dizer, eu sou servo de Deus porque não bebo, não fumo. Isso é obrigação de todos na face da terra. Tem muitas pessoas que não bebem, não fumam, não se prostituem e não são servas de Deus. A primeira coisa que vemos dentro realmente desse contexto é que o servo ele desfruta da confiança de Deus e do privilégio da presença dele. Não era qualquer servo que entrava na sala do trono do rei. Não era qualquer servo que tinha acesso ao rei. Então, ser servo por ser servo não dá direito de ir até a presença de Deus e também não dá direito a privilégios. Só tem acesso e só tem acesso, só tem privilégios e acesso àquele que o rei confia. Quantos servos o rei não tinha na época de Neemias? Mas Neemias era o servo denominado copeiro. Quantos servos, até mesmo morando no palácio, não tinham acesso ao rei? Mas Daniel tinha. E Daniel estava ali, na condição de servo privilegiado. Existe por aí
alguns líderes que eles não têm essa visão. Eles acham, porque lideram uma igreja, eles não são servos de Deus. Eles são assim, quase que igual a Deus. E não é por aí. E não é assim que a Bíblia esclarece. O que o servo precisa ser? É isso que eu quero mostrar para você. O que o servo de Deus precisa ser. Se você quiser anotar, fique à vontade. Número 1. O servo de Deus precisa ser obediente. Servo desobediente não é servo. Nesta noite, Deus tem servos aqui nesse culto. Quem verdadeiramente se acha servo de Deus, diga amém. Então, a primeira coisa que o servo precisa ser é ser obediente. Está escrito na palavra de Deus, 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua voz? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Repitam, por favor, em voz alta. Diga: Deus tem grande prazer em quem lhe obedece. Amado, se o servo não obedece, ele não é verdadeiramente servo. O servo de Deus, ele é totalmente submisso à voz de Deus. Ele reconhece todos os princípios de autoridade estabelecido por Deus. Ele reconhece que deve verdadeiramente obedecer. O perigo de não obedecer a palavra de Deus vai resultar em que o Senhor ire, venha se irar e punir o servo. A Bíblia mostra várias passagens em que Deus faz essa advertência. Deus diz: servo mau, negligente, preguiçoso. Lança fora esse servo mau. Deus não tem prazer em um servo que tome realmente as suas decisões próprias, que se ache o senhor da razão, e que a palavra de Deus, a voz de Deus, esteja fora do contexto. Tem tanto prazer o Senhor em holocausto e em sacrifícios, como que se obedeça a sua voz.
o obedecer é melhor do que o sacrificar. Vou aqui lhe dar um exemplo. A pessoa pode se achar serva de Deus, cheia do Espírito Santo, mas se ela for de encontro, for contra as decisões do seu pastor, ela peca. Ela acende a ira de Deus para a sua vida. Porque Deus tem exatamente princípios estabelecidos. Deus tem hierarquia que Ele estabeleceu. E o verdadeiro servo, ele não deve, de hipótese alguma, ultrapassar os limites. Daniel era um homem importante, era. Ele ultrapassava os limites? Não. Encontramos na Bíblia Daniel dizendo bem assim: eu não pequei contra Deus, nem contra ti, meu Senhor. Daniel era um verdadeiro servo. Ele obedecia a Deus e obedecia a quem estava acima dele. Hoje a gente tem o espírito de rebeldia solto dentro da igreja, devido ao fato de que muitos não querem ser servos. Eles só querem realmente o nome. Não, eu sou servo de Deus, me respeita. Eles querem o nome. Mas as atitudes, o que eles verdadeiramente são, não revelam que verdadeiramente são servo de Deus. Isso é perigoso. No livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 11, diz a palavra do Senhor: sim, todo Israel tem transgredido a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o julgamento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ela. Observe essa narrativa de Daniel. Daniel faz uma narrativa aonde o povo estava lá se queixando do cativeiro, blasfemando, murmurando. Mas existem muitas pessoas que murmuram, blasfemam e se acham servas de Deus. Elas se acham. E naquela época também havia esse grupo. E Daniel chama a atenção no capítulo 9, versículo 11. E sim, diz bem assim: sim, todo Israel tem transgredido. É servo, mas porque não obedeceu. É servo, mas porque não obedece. Servo é para obedecer. Servo não é para mandar. Quem manda é o Senhor. Sempre foi assim. Quem manda é o dono do servo. O servo não manda. Afinal, ele é servo. Naquele tempo que havia realmente a compra de escravos, e era comprado como escravo e era comprado como servo, então ele não mandava. Ele obedecia. E se nós somos servos de Deus, estamos aqui para obedecer e não para mandar, para ditar regras para o nosso Senhor, para achar que Deus deve fazer assim.
e até mesmo a quem Deus escolheu como líder, que deve fazer assim. A Bíblia diz que no tempo de Moisés, muitos se deram mal por causa disso. Quem era servo e desfrutava do privilégio era Moisés. Moisés era quem desfrutava do privilégio. Mas, apesar dele desfrutar do privilégio, ele tinha que obedecer ao Senhor. E aqueles que não quiseram obedecer à voz de Moisés, se deram mal. A terra abriu e engoliu. Observe. Diga comigo, o verdadeiro servo de Deus obedece. Escuta, porque isso é sério. Muita gente cai da graça, perde a graça, fica sem graça, fica sem a graça de Deus e fica seca, vazia, verdadeiramente sem graça, por quebrar princípios. Princípios não foram estabelecidos para serem quebrados, e sim obedecidos. Vou lhe mostrar um exemplo na Bíblia. Saul. Ele estava ali para servir a Deus. Ele estava ali para servir o profeta. Deus e o profeta eram autoridade espiritual sobre Saul. Ele não quis servir, ele quis ser o Senhor. Perdeu a graça de Deus e perdeu o reinado. 2. O servo de Deus precisa ser exemplo. Repete comigo, diga: o servo de Deus precisa ser exemplo. É a segunda coisa que o servo de Deus precisa ser: exemplo. Exemplo de quê, pastor? De boas obras. Exemplo na doutrina da palavra de Deus. Recebeu a doutrina, vai viver a doutrina. Recebeu o ensino, vai viver o ensino. Exemplo na integridade. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 7. Veja o que foi que o apóstolo Paulo deu como orientação. Deu como orientação a Tito. Alguém gostaria de ler em voz alta? Tito 2:7. Está vendo? É o que está escrito, amada. Tito era servo de Deus. O servo precisa ser. E o que o servo precisa ser? Em primeiro lugar, obediente. Em segundo lugar, exemplo. Exemplo. Esse negócio de ser servo de Deus, de nome, de araque, mas o comportamento não mostra, não é servo de Deus. Em tudo, não em algumas coisas. Paulo sim,
servo de Deus. E ao fazer o seu discípulo, Tito, servo de Deus, Paulo diz: em tudo, Tito, te dá por exemplo. Imagina um servo de Deus na roda dos escarnecedores, falando do pastor A, do pastor B, indo de encontro à doutrina da Bíblia. Pelo amor de Deus. É tanta coisa que a gente vê no mundo evangélico que não condiz com a palavra. Imagina eu, servo de Deus, falando mal dos meus irmãos. Eu, servo de Deus, falando mal dos pastores. Presta atenção, irmão. Eu, servo de Deus, na roda dos escarnecedores. Eu, servo de Deus, com chocarrice, com comportamento na escola, na faculdade. E o povo olha assim e diz: é isso que é ser servo de Deus? Olha o que a Bíblia diz, não é o que eu digo. Em tudo te dá por exemplo. Preste atenção. Preste atenção que a gente pode ser muito religioso. E essa religiosidade ser uma casca. Em tudo te dá por exemplo. Em tudo te dá. Em boas obras. Você tem prazer em ajudar alguém como servo de Deus? Você tem prazer em dar comida a alguém que está com fome? E aí Paulo vem, exemplo de boas obras. Exemplo na doutrina, no ensinamento. Não passa por cima do ensinamento do teu mestre. Ah, mas eu sou servo de Deus, eu só sirvo a Cristo. Isso é furado, isso é rebeldia. Isso é coração contaminado pela rebeldia. Daniel era servo de Deus, mas também servia ao rei. Independente de se o rei estava certo ou errado. Daniel servia ao rei. Neemias era servo de Deus, mas também servia ao rei. Independente de o rei estar certo ou errado. Quando o rei bebedou, Neemias estava lá. Na hora que o rei dizia bem assim: prova aí, se tiver envenenado, tu morre logo. Ele bebia. E hoje a religiosidade de alguns faz passar por cima e quebrar princípios. Passa por cima de autoridades e quebra princípios. E depois quer viver uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe qual é a resposta que vem do céu? Não. Assim você não vive uma vida cheia do Espírito Santo. Judas andava assim com Jesus, mas não era servo de Jesus. Judas estava no meio dos servos, mas não era servo. Por isso, quando foi para alguém trair Jesus, estava realmente uma porta, uma cancela aberta. O coração dele era aceitável. Por isso a Bíblia diz que Satanás pulou e adentrou em Judas. Então, o servo de Deus, ele é exemplo nas boas obras, na doutrina, na integridade e na sobriedade. Ele é sóbrio. É aquela pessoa tranquila. E as pessoas olham assim e julgam: isso aí tem realmente regalia, privilégio com Deus? Não acredito. Não tem jeito de ser servo de Deus.
Porque a pessoa tem uma concepção errada de servo de Deus. Acha que o servo de Deus tem que ser orgulhoso, acha que o servo de Deus tem que ser prepotente, acha que o servo de Deus tem que ser cheio de arrogância e coisas assim. Escute, 1 Timóteo 4,12. Olha o que foi que Paulo orientou a Timóteo. Ele orientou a Tito, e agora Paulo vem e orienta a Timóteo. E diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Diga comigo: quem verdadeiramente é servo de Deus, é exemplo. Olha, irmão, na palavra, quer dizer, no ensino da palavra, é exemplo. Ele é aquela pessoa que guarda a palavra, vive a palavra, tá? Ele é exemplo no procedimento. Ele não é aquele crente que na igreja ele é de um jeito, na rua o seu testemunho é de outro jeito. Não, ele é exemplo no procedimento, ele é exemplo no amor, ele é exemplo na fé, ele é exemplo na pureza. Muitas pessoas dizem ser servas de Deus, mas a mente é poluída, não há pureza. Não há pureza. E quando uma pessoa, por exemplo, é serva e não é pura, ela está de encontro ao seu Senhor. Todo servo fala a língua do seu Senhor. Repete comigo, diga: todo servo fala a língua do seu Senhor. Na empresa, o servo que está ali no balcão, ele fala a língua da gerência. O negócio funciona assim. No caixa do banco ou do supermercado, quem trabalha no caixa fala a língua do chefe dos caixas. E o chefe dos caixas fala a língua do gerente. E o gerente fala a língua do dono da empresa. Eu não sei porque na igreja o povo acha que é diferente. Não, eu tenho o Espírito Santo, eu sou servo de Deus. Pastor está pensando o quê? O líder de jovem está pensando o quê? O livro não está... Ô irmão, vai estudar a Bíblia. Vai estudar a Bíblia. Estuda a Bíblia. Para não falar bobagem. Para não falar bobagem. Então, o servo, ele é o exemplo. Ele fala a língua do seu Senhor. Ele fala a língua do Senhor. E acabou a história. Diga comigo: todo servo de Deus precisa ser vigilante. O tema que nós estamos estudando é o que o servo de Deus precisa ser. Esse é o tema do que estamos estudando. O que o servo de Deus precisa ser. 3. O servo de Deus precisa ser vigilante. Se o servo de Deus não é vigilante, ele vai cometer diversas imprudências.
briga no trânsito, briga no caixa do supermercado ou na fila do banco. Falta de vigilância. Ser vigilante é estar em estado de alerta contra pecado. Qualquer coisa pode nos fazer pecar, qualquer coisa. Se você não estiver em estado de alerta, um filho pode te fazer pecar, até o bebê pode te fazer pecar, o marido pode te fazer pecar, a esposa pode te fazer pecar, os filhos podem te fazer pecar, a televisão, o celular, qualquer coisa. Então tenho que ter estado de alerta, vigiar. Eu não posso colocar nas minhas mãos, nos meus olhos, nos meus ouvidos, na minha boca, algo que venha me fazer pecar. Porque sou servo de Deus. Amém? Então, o verdadeiro servo de Deus é diferente. Repita comigo, diga, o servo de Deus é diferente. Quando eu era do mundo, eu pensava como o mundo, eu agia como o mundo, eu amava o mundo. Hoje eu sou servo de Deus. Não sou servo do mundo. Não vivo como o mundo. A moda do mundo não pode me atrair. O que o mundo me oferece não tem mais nada a ver comigo. Por quê? Porque eu sou servo de Deus. Amém? Quantos estão entendendo? O servo de Deus que é vigilante, ele foge da aparência do mal, para não cair em tentação. Ser vigilante é fugir da aparência do mal, é fugir da aparência, daquilo que aparenta, irmão, aquilo que aparenta ser mal, ó, o servo de Deus corre, foge, sai daquela zona de tentação. Não fica naquela zona de tentação. Você é servo de Deus. Não empreste os seus ouvidos a fofocas, nem a sua língua a falar o que não deve, nem os seus olhos a ver o que o Espírito Santo condena. O verdadeiro servo de Deus, ele se mantém puro. Ele é como uma virgem que está se preparando para um casamento e quer se apresentar ao seu noivo pura. Quatro. Todo servo de Deus precisa ser intercessor. Intercessor. Todo servo de Deus precisa ser intercessor, aquele que ora pelos outros, aquele que intercede pela família. Como é que você é servo de Deus e não ora pela sua casa? Como é que você é servo de Deus e quem quiser ir para o inferno da sua família, você não está nem aí porque não intercede? Não, o verdadeiro servo de Deus, ele intercede. Ele sente a dor da sua família, ele sente a dor das pessoas que ama, porque não quer vê-las longe de Jesus. Então ele tem compaixão. E todo intercessor é banhado pelo espírito de compaixão. Amém? Quantos são servos de Deus? Quem é servo de Deus, diga amém.
Então interceda pela sua casa. Interceda pela sua família. Independente de merecimento ou não. Independente de ser assim ou não. Independente de ser bom ou mal. De ser crente ou não. Devemos interceder. E interceder é o papel de todo servo de Deus. Todo servo de Deus intercede. Paulo diz: eu oro por vocês dia e noite. Jesus orou por nós antes de nós nascermos. Ei, Jesus orou por nós antes da gente se converter. E Jesus é considerado o servo de Deus. Ore pela sua casa. Ore pela sua família. Orar pelos outros é um mandamento que todo servo tem e deve obedecer. Tiago 5,16. Abre aí e leia, por favor. Tiago 5,16. Pode ler em voz alta. Está vendo? Eu vou confessar, abrir minha vida, abrir meu coração para ninguém não. Então você não é servo. É por isso que muitas pessoas na igreja sofrem. São doentes emocionalmente. Não são só doentes fisicamente, mas são doentes nas suas emoções. Guarda ressentimento, ciúme, inveja, não sei o que, bererê. Sabe, são pessoas que não se amam. Quem não se ama não tem condições de amar ninguém. Alguém está me entendendo nessa noite? Não se ama. Quem verdadeiramente se ama tem muita facilidade de amar os outros. E aqui nós encontramos Tiago dizendo: confessa teu pecado. Confessa teus pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros. Orai, para quê? Para serdes curados. Para serdes curados. Quando você intercede, você recebe a cura das suas emoções. E até mesmo cura física. Para que sareis. 2 Tessalonicenses 3:11, 3:1, melhor dizendo, orienta que devemos orar por nós. Paulo diz assim: ore por nós. Paulo pedindo oração. Ele está pedindo oração pelos pregadores. Está pedindo pregação pelos pregadores da palavra. 2 Tessalonicenses 3:1, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós. Ele está falando para que seja intercessores, os servos de Deus sejam intercessores pelos pregadores, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também é entre vós. Amém? Alguém gostaria de ler esse versículo aí na versão que tem? Pode ler. Lê aí, missionária Jússia.
2 Tessalonicenses 3:1. Pode ler. Lê aí, por favor. Você é servo de Deus. Ore pelo seu pastor para que Deus dê sabedoria quando ele pregar. Ore pelos pregadores da sua igreja. Não fica enciumado. Tem gente que fica com ciúme. Eu tenho ciúme da maneira que Grace Kelly prega. Eu tenho ciúme da maneira que a missionária Jusce prega. Ora para Deus usar. Cada pessoa que eu escalo aqui para pregar, eu gasto mais tempo orando por elas do que elas pregando. Às vezes eu convido uma semana antes, e durante aquela uma semana inteira, eu estou dizendo: Deus, usa a Grace Kelly, vai pregar no domingo, usa, coloca o teu espírito, dá sabedoria. Mas tem servo que não, que sente ciúme, inveja. Vai pregar de novo. Acaba com isso. Você é servo de Deus? Ora pelos pregadores. Ora até por aqueles que você não conhece. Lê aí, minha irmã, por favor. É 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Segundo Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 3:1. Está vendo? Paulo diz assim: ore por nós. Nós quem? Pregadores. Para quê? Para que a palavra do Senhor se propague. É aquele negócio. Ore pelos pregadores da sua igreja. Você não é servo? Servo não manda. Servo serve. Como? Leia em voz alta aí. Ore derrubando as cadeias. Senhor, olha, usa o pregador, meu Pai. Usa o pregador, é a missionária justa. Usa a tua filha, derruba as cadeias do inferno que impede das pessoas aceitarem a Ti como Salvador. Você não é servo? Lá antigamente, os servos iam lá para o fundo do navio e é que puxava o peso todo para o navio, através dos remos, para que o navio fosse. Não tinha motor no navio, então era os servos remadores. Os servos remadores que puxavam, para que o navio, o remo, puxava o remo para que o navio adiantasse lá. Agora, esse espírito de competição dentro da igreja, isso não é de Deus. Isso é de Satanás. A igreja de Deus serve a Deus. Não serve ao mundo e nem ao diabo. Somos uma família. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? 5. Repete comigo, diga: todo servo de Deus precisa ser humilde. Humilde. Não orgulhoso, não prepotente, não ciumento, não invejoso, mas humilde. A maior grandeza do servo é a humildade. Olha a diferença. Jesus pegou a bacia, colocou água,
pegou a toalha, colocou a toalha no ombro, foi lavar os pés. O orgulhoso Pedro, ô Senhor, isso não é coisa para o Senhor. O Senhor é o mestre. Quem deve lavar os pés aqui sou eu, porque eu sou o mais baixo. Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Baixa a bola. Baixa a bola. Aquele que é o Senhor, aquele que é o Senhor, se agachou e lavou os pés de Pedro e dos demais. Humildade. Humildade. Amém? Ouça o que a Bíblia diz. Provérbios 16, 19. Provérbios 16, 19. Abra aí, irmã Celice, para você ler depois. Eu vou ler e você lê também. Provérbios 16, 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Melhor é ser humilde. Seja humilde. Humilde. Leia aí, minha irmã. Está vendo? Vem o orgulhoso e toma tudo. Reparte. Soberbo. Mateus 18, 4. Palavras de Jesus Cristo. Mateus 18, 4. Olha o que foi que Jesus disse. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Amém? Uma criança na sua simplicidade não tem orgulho. Uma criança na sua simplicidade não tem soberba. E Jesus disse, aquele que quer ser o maior, torne-se o menor. Aleluia. Diga, não existe. Diga comigo, não existe grande servo. Diga, o que existe é servo. Se é grande, não é servo. Posso ouvir um amém? Vocês estão me entendendo? Aleluia. 6. Todo servo de Deus precisa ser responsável. Todo servo de Deus precisa ser responsável. Olha o que a Bíblia diz. Ai de quem faz a obra do Senhor. Por quê? Porque o servo precisa ser responsável. O compromisso do servo não é com a igreja, o compromisso do servo é com Deus, é com o Senhor. Quem está entendendo aqui, diga amém. O seu compromisso como servo é com Deus. Claro que você tem compromisso com as autoridades da igreja que Deus instituiu sobre a sua vida. Mas lembre-se, você é servo do Altíssimo. Tem gente que pega algo para fazer no reino de Deus, não termina. Outros dão as costas. Outros rejeitam. Irmão, você é servo. Servo não manda, servo faz. Quem está entendendo? Servo de Deus de Araque, tem muito dentro da igreja. Mas o verdadeiro servo, ele é obediente, submisso. Deus seja louvado.
Sabe o exemplo? E Abraão sabe. Deus apareceu a Abraão e disse assim: Abraão, era Abrão na época, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão nem questionou: que lugar é esse? Vou sair quando? No outro dia. Abraão estava arrumando as malas, para obedecer. Hoje a gente vê dentro da igreja princípios quebrados. Princípios quebrados. Pastor chega assim e diz assim: irmã, Deus quer você fazendo a obra dele ali. Pastor, eu vou orar a Deus. Pastor, eu vou jejuar. Pastor, eu vou fazer prova. Que nunca faz. Que nunca faz. Prova que nunca é feita. Porque se a prova fosse feita, testificaria no espírito do pastor. Prova que nunca é feita. Aí fica servindo a Deus assim, sabe? Relaxadamente, sem responsabilidade. Isaías viu a glória de Deus. E Deus disse: a quem vou enviar, Isaías? A quem enviarei? Isaías se posicionou na hora: envia-me a mim. Eu não quero saber se eu sei, se eu não sei. Eu não quero saber se eu estou preparado ou não. Isaías disse: envia-me a mim. Preparado, despreparado, conforme for. Por acaso Noé estava preparado para construir arca? Abraão estava preparado para ser pai de uma grande nação? Simplesmente eles serviram. Se colocaram como servo e não como senhor. Hoje queremos nos colocar como senhores da obra de Deus, do reino de Deus. E não funciona. Todo dia eu digo a Deus: Deus, eu só estou em Alagoinhas até o dia que o Senhor quiser. No dia que o Senhor não quiser mais, eu vou para onde o Senhor quiser. Sempre foi assim comigo. Sempre foi assim comigo. Como servos de Deus, devemos ser responsáveis. O servo não faz aquilo que quer. Vou dizer mais uma vez: servo não faz aquilo que quer. Servo faz aquilo que o Senhor quer. É assim na empresa. É assim na vida secular. Você assinou contrato para trabalhar num supermercado, você é servo daquele supermercado. É servo. Lucas 19, 22. Disse o Senhor: servo mau. Aqui é pesado, viu, irmão? O que Jesus disse aqui é pesado. Lucas 19, 22. Disse o Senhor: servo mau, pela tua boca te julgarei. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia dos seus servos. Porque nessa comparação que Jesus fez, nesta parábola, que é uma comparação, comparando algo com algo real, comparando algo fictício com algo real, Jesus foi muito claro. Disse o Senhor: servo mau, pela tua boca te julgarei. Oh, Senhor, o Senhor é um homem muito duro.
O Senhor é assim, eu fiquei com medo, enterrei meu talento. Enterrei o talento que o Senhor me deu. Pois é, você vai pagar por isso que você falou. Você falou que enterrou o talento, não foi? Foi. Você é preguiçoso, negligente, mau. A ira subiu, lança ele lá, nas trevas. Lembra do texto inicial? O servo que age com sabedoria, esse alcança o favor. Mas o servo que age desorientadamente, imprudentemente, ele recebe a ira do rei. Eu vou finalizar. Sétimo e último. Repitam, digam, todo servo de Deus precisa ser sensível ao Espírito Santo. Aplauda Jesus por isso. Em 5 minutos eu encerro. Você sabe o que é ser sensível ao Espírito Santo? Primeiro, é não ser desobediente à palavra. Não, eu fico ouvindo a voz do Espírito, só não ouço a voz da palavra. Não existe. Porque o Espírito nunca vai falar no teu pé de ouvido, que ele não fala no pé de ouvido de ninguém. O Espírito Santo fala ao coração. Quem fala ao pé de ouvido é Satanás. Mas o Espírito Santo fala ao coração. Então ele não vai falar ao coração de ninguém, contrariando a palavra. Então ser sensível ao Espírito Santo é ser sensível à palavra, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ser sensível ao Espírito Santo é buscar agradá-lo em tudo e obedecer ao que ele propõe sem reservas. É aquilo, de madrugada, você quer dormir, não consegue, e o Espírito Santo diz assim, levanta e vai orar. Levanta e vai orar. Sem reserva. Faça isso. Porque ele está dando um livramento, ele está quebrando os obstáculos, ele tem motivos para mandar qualquer um de nós nos levantarmos e irmos orar. E volto novamente ao exemplo de Abrão. Deus foi. Abraão ouve a Deus em uma visão, ouviu a Deus em uma visão, sai. Vamos, sai-te da tua terra, da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Sensibilidade ao Espírito. Deus mandou sair. Eu vou sair. E vou sair agora. Abraão saiu sem questionar. Não questionou nada. Isso é o que? Sensibilidade ao Espírito Santo. Isso é o que? Fé. Isso é o que? Obediência. Isso é o que? Amor a Deus. Você, como servo de Deus, nesta noite você aprendeu o que verdadeiramente é ser servo de Deus. O servo de Deus, ele obedece. Diga comigo, o servo de Deus, ele obedece. O servo de Deus é o exemplo. O servo de Deus é vigilante. O servo de Deus é um intercessor. É humilde. É responsável.
é sensível ao Espírito Santo. Essas são as qualidades do verdadeiro servo de Deus.